Você que está acordando, agora são 6h06, está aí abrindo o olho e tal, quer saber das notícias da manhã, a gente tem uma notícia boa para te dar. O preço do combustível, teoricamente, deveria cair. Teoricamente, né? Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que, pelo que tudo indica, esses preços ainda não caíram nos postos de gasolina. A Justiça suspendeu a alta dos impostos. E a gente vai então falar ao vivo com a Jaqueline Brasil, que está num posto na zona sul da capital, para saber se já teve alguma mudança por lá. Mudanças nos últimos dias é o que não faltou, né, Glória? Né, Jaqueline, bom dia. Bom dia, Natália, Glória, bom dia a todos. Eu também fiquei animada, tá? Para descobrir se realmente o preço do combustível tinha caído. Seria uma ótima notícia, né? Mas pelo menos até agora, só na teoria, porque nós passamos em 3 postos na Zona Sul e o valor continua o mesmo. Inclusive, a variação de um posto para o outro é bem grande, eu vou contar para vocês. Primeiro, a gente passou num posto na Marginal Pinheiros, logo depois da Ponte do Morumbi. Por lá, a gasolina vale, nesse momento, R$ 3,89. Depois, nós passamos num posto que fica na Engenheiro Luiz Carlos Berrini, por lá, o valor da gasolina, R$ 3,69. E por último, nesse posto onde nós estamos, aqui na Marginal Pinheiros, depois da Ponte Cidade Jardim, o valor R$ 4,29. Nos 3 postos eu perguntei, conversei com os frentistas, eles disseram que não receberam ainda nenhuma determinação para abaixar o valor do combustível, portanto, eles continuam com esse valor aí desde a semana passada. Vamos explicar também por quê, né? A gente acordou com essa dúvida, será que a gasolina, o combustível, vai ter um preço aí em queda ou não? Por causa da determinação do juiz substituto Renato Borelli, da 20ª Vara Federal de Brasília, que determinou aí a suspensão por causa de uma ação popular. Inclusive, viu, Glória e Natália, eu conversei com um frentista e ele disse o seguinte: a gente não recebeu nenhuma determinação para baixar o valor da gasolina, e ele falou assim também sobre o prejuízo, né? Porque eles pagaram mais caro pela gasolina, e como é que vai ficar tudo agora, né? O governo recorreu da decisão e a gente vai esperar todo esse imbróglio agora, né? Glória e Natália. Pois é, mas obrigada, Jaqueline. O interessante é que eu lembro que no dia que anunciou o aumento para as refinarias, o preço automaticamente já subiu nos postos de gasolina. Isso. O dia que anuncia essa determinação do juiz, os preços automaticamente não caem nos postos de gasolina, né? Curioso isso, né? É muito relativo, né? Enfim. Vamos lá, a gente vai continuar acompanhando essa história dos combustíveis. Olha, a gente falou agora, né, na reviravolta aí na história do preço dos combustíveis. Então, foi um juiz de Brasília que decidiu suspender o aumento dos impostos anunciado na semana passada pelo governo. Quem entrou com essa ação na justiça foi um advogado aqui de Santo André, na Grande São Paulo. Mas o consumidor, claro que ainda não viu a diferença na bomba, né? A liminar foi concedida na ação deste advogado tributarista de São Bernardo do Campo. A Constituição é muito clara, somente por lei em sentido formal, pelo poder legislativo, o governo pode aumentar os impostos. O juiz da primeira instância de Brasília concordou com a tese de que o aumento de impostos por decreto é inconstitucional. Mas essa decisão não deve ter efeito imediato na bomba. Os proprietários dos postos afirmam que, se a liminar for mantida, eles vão ter que esperar a chegada de novos estoques com os preços mais baixos para depois repassar essa queda para os consumidores. Ao contrário do que aconteceu na semana passada, quando os preços foram reajustados nas bombas logo depois do aumento de impostos. A decisão só vai ter efeito a hora que o governo for citado. Além do que, não é o posto que tem que voltar atrás. Quem tem que voltar atrás é a Petrobras primeiro, a distribuidora depois e aí sim o posto. Por enquanto, o que dá para fazer é pesquisar o melhor preço antes de abastecer. Este posto, na Zona Sul, tinha reajustado a gasolina em 30 centavos na semana passada. Mas, como o movimento caiu bastante, o jeito foi voltar atrás e vender o litro 10 centavos mais barato. Com o orçamento apertado, o consumidor comemora essa pequena vitória. Acho que é uma economia para o bolso da gente, né? Eu acredito que vai atrair muitos clientes, com certeza, né? Só uma correção, que o advogado que entrou com a ação é de São Bernardo do Campo e não de Santo André, como eu falei agora há pouco. O governo disse que já recorreu da decisão e a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque, afinal de contas, o que todo mundo quer ver na prática é esse preço cair nas bombas novamente, da mesma forma que subiu tão rapidinho, né?